É com imensa alegria que nós inauguramos essa nova fase do auditório que nós construímos em 2011. E agora recebemos número recorde de pessoas. Depois de 3 anos da pandemia, não tivemos mais conferências presenciais nesse lugar. E agora, graças a Deus, nós estamos com um lugar tão adequado. Só falta terminar mais algumas coisas. E o importante, irmãos, é que a palavra de Deus possa fluir no nosso meio, pois é a palavra que faz toda a obra de Deus. Em 2010, o irmão Dong me pediu, juntamente com o irmão Jonas Pizarro, para ajudar esta região, coordenar a obra nessa região, que era formada por 4 estados: Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Então, naquele tempo, a situação não era boa. Havia muita divergência, muita discórdia, muita confusão, uma situação caótica, espiritualmente falando. Mas, graças a Deus, o Senhor foi nos curando. Eu disse para os irmãos líderes dessa região de que eu não teria como cuidar lá de São Paulo, uma região tão distante. E a única coisa que eu sei que vai dar certo é aproximar as igrejas dessa região do ministério do irmão Dong, da palavra, pois é a palavra que nos dá a unidade. A palavra é que nos dá direção e a palavra faz a obra de Deus onde ela estiver sendo recebida adequadamente. E, em segundo lugar, também aproximar essa região da própria pessoa do irmão Dong, para a região poder conhecer o coração dele, conhecer os procedimentos dele, o propósito dele, né? Isso eu falo baseado em 2 Timóteo, se você quiser abrir a sua Bíblia. Aqui está Paulo, né, dando uma palavra para o Timóteo, capítulo 3 de 2ª carta de Paulo ao Timóteo, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, essa é a primeira parte. O segredo, irmão, da bênção da igreja é seguir de perto a palavra. Seguir de perto a palavra que sai da boca de Deus por meio do seu apóstolo. Em segundo lugar, não só seguir de perto o ensino, a palavra, as mensagens, mas também seguir de perto o procedimento. Quer dizer, Timóteo conhecia como Paulo procedia em cada situação. Propósito. Timóteo conhecia o coração de Paulo, qual era o propósito do seu coração, a sua fé. Quando você, olhando para as circunstâncias externas, quando nada, né, estava demonstrando alguma coisa positiva, mas pela fé você crê que Deus está trabalhando. Longanimidade, paciência, muita paciência, e também amor e perseverança. E até mesmo as perseguições de Paulo, Timóteo acompanhou, e também os muitos sofrimentos de Paulo. Irmãos, quando a gente segue de perto, não só a palavra, e também nós conhecemos a pessoa que o Senhor está nos colocando para a liderança na obra, irmãos, nós passamos a não ter mais dúvidas, nós passamos a seguir com simplicidade
e com obediência, irmãos, aí as igrejas começam a receber a bênção de Deus e a palavra de Deus começa a atuar. Então foi nessa direção que eu ajudei essa região, e graças a Deus, depois de alguns primeiros anos e de muitas dificuldades, graças a Deus, o Senhor trouxe paz para essa região, trouxe harmonia para essa região, né? E mais tarde, os irmãos me perguntaram, mais especificamente, Leno me perguntou, como eles poderiam dar um novo começo para o SEAP aqui. Então eu lhe dei alguns princípios e graças a Deus os cooperadores aqui rapidamente adotaram, seguiram nessa direção e o SEAP aqui começou a mudar de situação, tomou outro rumo, né? O Senhor então abençoou e houve muitos jovens sendo aperfeiçoados e muitos se tornaram trabalhadores no campo para o Senhor. E também, né, o Senhor, no ano de 2017, com a partida do irmão Dong, começou a turbinar todas as ferramentas que ele havia dado na obra pelo irmão Dong para a igreja. Começando pela comportagem dinâmica, coisa que nós tínhamos muita dificuldade de fazer antes. A região, né, de Minas Gerais, pelo irmão Reinaldo Silva Rodrigues e também pelo irmão Ami, lá em Foz do Iguaçu. São duas regiões que foram muito fiéis ao irmão Dong para formar colportores, mas da maneira convencional as coisas não fluíam. Mas a partir de 2017, 2018, as coisas começaram a fluir. O Senhor nos abriu uma porta muito grande através da colportagem. Começando, né, o Senhor nos deu uma frase de abordagem maravilhosa que vem do céu, que é: posso orar por você. E com isso, irmãos, o Senhor turbinou essa ferramenta chamada colportagem. E nós passamos, irmãos, para atender essa necessidade, né, já desde em 2019, eu pedi ajuda do Ami e do irmão Maurício para nós replicarmos. Até então, essa comportagem dinâmica estava sendo trabalhada por uma equipe só. E eu queria que replicasse em 2019 em 25 equipes. E o irmão Ami me ajudou. Nós formamos 27 equipes em 2019. Irmão, de 2019 até o dia de hoje, apesar da pandemia que começou o isolamento a partir de março de 2020 e durou praticamente 2 anos, né? E, irmãos, só pela colportagem, nós distribuímos quase 10 milhões de livros. Algo totalmente impossível no passado. Então, o Senhor fez com que essa ferramenta fosse turbinada. Por quê? Porque, irmãos, em 2020, nós percebemos que a vinda do Senhor estava próxima. Havia chegado um momento da aurora. E, por ter chegado o momento da aurora, Deus, então, começa a chamar os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora não são do padrão dos trabalhadores das horas convencionais de 3 em 3 horas. O Senhor, na última hora, Ele teve que chamar alguns que estavam desocupados, quem sabe fora do padrão do convencional, fora do padrão do tradicional. E o Senhor começou a trabalhar entre nós, pessoas imprestáveis, pessoas que ainda estavam desocupadas, pessoas que estavam fora do padrão, né, do convencional, e o Senhor começou a chamar. E como o primeiro exército de Davi era da caverna de Adulão, eram formados por endividados, que mais? Abatidos
com aperto, não é isso? Que viviam em aperto e estavam amargurados, Vocês estavam também? Endividados, não é isso? Mas graças a Deus, o Senhor formou um exército. Irmãos, a comportagem dinâmica mudou toda a dinâmica da vida da igreja. Porque a comportagem dinâmica começou a trazer muitos contatos para a igreja cuidar. E nós passamos, irmãos, a ter muitas pessoas para cuidar, através da central de acolhimento e através das redes de cuidado, das mulheres conectadas, dos homens de oração, dos jovens, do Avança Jovem. Também foi, o Senhor levantou há alguns anos atrás daquilo, também começando pelo mesmo padrão, que é amor pela palavra profética, simplicidade e obediência. Esse grupo de jovens surgiu daqui de São Luís do Maranhão. Eles passaram a acompanhar, eles foram o primeiro grupo de jovens que eu conheço que acompanhavam de perto a palavra. Todas as semanas eles acompanhavam a palavra do último final de semana. Eles estavam realmente, revestidos de poder, e o Senhor usou esse grupo de jovens, e isso se transformou em Avança Jovem, e hoje fábrica de vencedores, que tantas igrejas são beneficiadas com essas saídas de pregação do evangelho, e se tornou também um grupo de cuidado dos jovens, Eles têm grupo familiar, têm grupo de cuidado, etc, etc. Irmãos, é maravilhoso tudo que o Senhor fez conosco, e ainda mais hoje, irmão, nós temos as nossas crianças também entraram nesse exército. Nós temos o quê? Temos Fábrica de Vencedores Kids. Irmão, criança não tem conceito, não. Ele olha para você orando pelas pessoas, ela também quer fazer a mesma coisa, sem medo, sem frio na barriga. Adulto tem frio na barriga, Mas a criança não tem, E também nossos adolescentes estão entrando em guerra também, Então, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, hoje, o Senhor realmente tem feito muitas coisas dentro desses 4, 5 anos, e Deus está formando um exército. Um exército, irmão, sabe para quê? Esse exército, irmãos, é para trazer o Senhor de volta, porque em Mateus 24, 14, ali Jesus disse que será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o Senhor precisava chamar esse exército, e esse exército, irmãos, é uma promessa do Pai para o Filho, lá em Salmo 110, versículo 3. Ali diz que o povo de Deus, que são as igrejas, se apresentará generoso no dia da convocação. A convocação já começou. Em 2019, 2020, o Senhor começou a chamar, e as igrejas voluntariamente se candidatando para formar esse exército. E não só isso, formou-se um exército de jovens santos, que não sabemos de onde vêm tantos jovens, tantos adolescentes, tantas crianças, caindo como gotas do céu, como orvalho, que caem como gotas do orvalho do céu. Irmãos, estão hoje espalhados por todo o mundo, não é só no Brasil. Todo lugar, irmão, nós temos crianças, adolescentes, jovens pregando o evangelho. Eu não sei de onde sai. O Senhor que fez cair essas gotas do orvalho. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós estamos vendo que estamos chegando, irmão, no tempo do Apocalipse, o tempo dos 7 espíritos. O Senhor quer andar rápido. Ele quer encerrar esta era. Chega de usurpação de Satanás. Chega do império das trevas, fazendo os homens sofrerem aqui na terra, vivendo sem rumo, sem direção, desconectados de Deus, com vida desordenada. Não é verdade? Então nós temos que lutar, irmãos, para encerrar esta era, pregando o evangelho do reino. Irmãos, a colportagem, por que a colportagem é importante? Porque a colportagem
você deixa na mão das pessoas livros que levam uma palavra mais profunda da Bíblia. Não só o Evangelho da graça, de sermos perdoados, né? Os nossos pecados serem perdoados pelo sangue de Cristo, mas que Deus deseja que Cristo seja a cabeça na vida de cada um. Ele quer colocar em ordem a vida das pessoas. Então, irmãos, esse é o Evangelho do Reino que nós estamos pregando através da colportagem. Irmãos, isso mudou muita coisa. E nós começamos a dar importância para os SEAPs. Começamos a formar equipes de colportores. E o SEAP daqui, de Castanhal, se eu não me engano, tem 68 guerreiros. Né? E muitos resolveram dar um ano sabático para o Senhor, né? Atuar mais um ano como colportores agora. Enquanto entra uma nova turma no ano que vem do SEAP, né? Irmão, nós temos guerreiros nas ruas, nós temos exército nas ruas. Vocês viram a reunião de hoje à noite? Olha, tanto é que vocês veem que as cadeiras estão bem afastadas do centro, para ter uma área para esse exército, né? Liberar no Espírito, cantarem, louvarem ao Senhor, pularem um pouco aqui na frente. Irmãos, esse é o exército que o Senhor tem. Por isso, irmão, talvez a gente, de uma maneira, né, a gente entrou aqui pela primeira vez, estranha um pouco essa movimentação, essa alegria, né, dos irmãos pularem, cantarem, né, falarem a palavra, lerem a palavra. Irmãos, mas Deus está levantando o moral de um exército. E vocês sabem que esse exército, irmãos, precisa desse moral para poder avançar nos lugares que você nunca pensara em ir. Hoje à noite eu vou dizer para vocês, vocês também vão participar da África. A partir do ano 2000, quando o irmão Dong falou para a gente ir para a África, ele nos deu a visão do filho varão. Vocês se lembram? O filho varão. A gente precisa completar o número dos vencedores que compõem o filho varão para o Senhor poder voltar. Desde então nós temos entrado na África, em diversos países. Aquela primeira entrada, irmão, foi difícil, mas foi maravilhosa. Todavia, com o passar dos anos, essa obra ficou um tanto parada, somente mantendo com as nossas ofertas para uma sobrevivência. Não havia progresso na obra, não havia expansão na obra. Irmãos, graças a Deus, Deus nos deu, irmãos, essas ferramentas, que é o SEAP, para formar colportores, e a colportagem para trabalhar com livros, para levar o Evangelho do Reino adiante. Irmãos, esse é um caminho consistente, esse é um caminho que realmente vai trazer uma solidez para o avanço da obra de Deus, pregando o Evangelho do Reino. Então, desde então, a região 6, que são as igrejas de Minas Gerais e do Espírito Santo, eles aceitaram o primeiro desafio, eu dei para eles esse primeiro desafio, e foram esse ano para Angola e São Tomé Príncipe. Irmãos, dessa nova maneira, irmãos, já está surgindo fruto. Essa incursão deles já é a segunda entrada que eles estão fazendo, e já vão na terceira entrada. Já tem um SEAP em Luanda prontinho, já está funcionando, já tem uma van comprada para transporte. Já estamos montando um Bucafé perto do centro, para alcançar pessoas de outros níveis. Irmãos,
a comportagem vai fazer diferença. Amém. E ali na África, irmão, nós temos muitos jovens, muitas crianças extremamente obedientes aos mais velhos. Eles ainda não têm aquela cultura ocidental de pouco a pouco os jovens desobedeceram aos mais velhos. Não, eles são extremamente obedientes. Irmão, é um material bom para o SEAP. E atuarem como comportores, isso vai ter uma expansão da obra de uma forma consistente ali. E logo em seguida, quem atendeu a chamada, vou dizer primeiro a região 1, que é formada por Brasília, né, e em torno Goiás, até a parte do norte, Manaus, Amazonas, né, Rondônia, etc, etc. Ali, irmãos, juntamente com a região 8, que é o estado de São Paulo, fizemos uma incursão na África do Sul, fizemos incursão em Moçambique, Madagascar e Malawi. E já estamos planejando como já temos um SEAP terminando as instalações, irmãos, na África do Sul. Estamos já alugando SEAP em outros países. E logo, logo nós vamos fazer a segunda incursão para consolidar a obra nesses países. E havia uma região muito grande, eu não tinha que região que pudesse ajudar. Essa região é Quênia, Uganda e toda aquela região ao redor, tem Tanzânia, tem Ruanda, tem outros países, e também no Congo, Kinshasa. Aí eu conversei com a Ami, se o CONESUL topava em aceitar esse desafio. Esses irmãos nunca dizem não para mim, né? Eles aceitaram esse desafio diante do Senhor e já foram para Quênia, Uganda, e já alguns líderes já estão aqui no Brasil para serem aperfeiçoados. Estão vindo outros jovens maduros, valentes de Davi, vão passar 2 meses aqui. Irmãos, e aí eu falei para a mim, você ainda precisa ir para o Congo. Para mim, Congo tem muito futuro. Ali tem muitos jovens com bom caráter, material bom para o Senhor poder usar para fazer SEAP e comportagem. Irmãos, a mim foi. A igreja em Kinshasa tem 600 irmãos. 480 jovens. Quando ele falou, quem quer fazer SEAP, ele explicou o que é SEAP, o que é comportagem, mais de 200 jovens queriam fazer. Mas não temos lugar para tanta gente. Hoje começou já a turma lá com 90 pessoas, não é isso? 90 pessoas. Irmãos, e o investimento é muito grande, essas idas, passagem é muito cara, né? E trazer pessoas também para cá, tudo isso é muito custoso. Irmãos, aí eu percebi, irmãos, que essa região chamada Cone Norte, vocês sabiam que a região de vocês chama-se Cone Norte? Mas eu não sei de onde viram cone, não tem cone nenhum aqui. Esse termo é espelhado pelo Cone Sul. Então eu falei, ótimo. Então, Cone Norte tem um potencial muito grande. Já tem um exército. Já tem as igrejas. Já são maduras. Prontas para ajudar outras. Tem muitos irmãos engajados, comprometidos em trazer o Senhor de volta. Quem tem esse encargo? Aí eu conversei ontem com os líderes de vocês aqui dessa região. Vocês topam fazer a parceria com o CONESUL? Então agora, esses países que estão responsáveis, que estão debaixo da responsabilidade do CONESUL, esses países africanos, passam a ser de vocês também. Vocês vão cuidar para começar, esses países que eles já visitaram, Quênia, Uganda, né, e Congo. E depois nós vamos expandir para as regiões
Ainda tem camarões para ir, né? Tem camarões para ir. Não é camarão de comer, tá? Camarão é o país que derrotou o Brasil, né? Vocês vão participar com recursos humanos, com oração e com recursos financeiros. Esses países passam a ser de vocês. E o fruto certamente também. Então, depois os irmãos vão comunicar como na prática vocês podem participar, tá bom? Então, irmãos, eu estou muito contente que a obra do Senhor está avançando por toda a terra. Né? O Senhor não só, enquanto nós estamos conversando aqui, irmãos, nós estamos já tem quantos, Rivelino, tem quase 60 irmãos indo dos Estados Unidos para invadir Porto Rico. Fazer comportagem, chamar pessoas para serem aperfeiçoadas no CEAP. Para que em Porto Rico nós tenhamos um CEAP forte para produzir comportores para atuar tanto em Porto Rico também nos Estados Unidos, em qualquer lugar de língua inglesa. E o Senhor nos abriu porta, irmãos, em Timor-Leste, Austrália. Nós estamos já com uma equipe lá já, né? Uma equipe lá, vão ficar um tempo bom para fazer comportagem e consolidar o trabalho ali. E de lá, o Rivelino fez uma visita para Timor-Leste. Irmãos, Timor-Leste tem pelo menos 10 pessoas prontas para vir, que nós pedimos para esperar um pouquinho, para serem aperfeiçoadas. Irmão, Timor-Leste é a porta para a Ásia, porta para Indonésia, Malásia, Singapura, Vietnã, aquela região toda. E nós temos irmãos na Coreia já, no Japão. Irmãos, nós nunca pensamos, irmãos, nós nunca programamos isso. O Senhor foi nos entregando. Não temos força, irmão, não temos força para isso. Mas o Senhor é quem nos capacita. Por isso, irmãos, damos graças ao Senhor que estamos na última era. O Senhor chamou pessoas que não são, pessoas desprezíveis, como diz Paulo em Coríntios, pessoas loucas desse mundo, né? E o Senhor nos juntou como um exército. Nosso coração é muito grato ao Senhor. O Senhor nos considerou fiéis, nós queremos ser fiéis ao Senhor até o fim da nossa vida. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, essa luta que nós estamos travando não é contra a carne e contra sangue. Nós estamos ali tirando essas almas debaixo da escravidão do império das trevas, do reino das trevas. Desde que Lúcifer se rebelou contra Deus, se tornou adversário de Deus, Satanás, ele desconectou também o homem de Deus com a queda no jardim do Éden do homem. Ao transgredir contra a palavra de Deus, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus disse para não comer, porque Satanás, ele é sedutor, ele é enganador, ele é muito sutil. Ele enganou ao homem, oferecendo para Eva uma capacidade do homem ter juízo próprio, poder de julgamento sem Deus. Irmão, isso é uma armadilha. Nunca pense que você é capaz de fazer alguma coisa sem Deus. É uma armadilha. E contaminou o homem. Irmãos, todo homem se acha muito capaz. A sua opinião sempre é a melhor. O seu jeito de fazer sempre é o mais certo. Não é assim? O homem acha, irmão, o homem busca capacidade, mais capacidade. Mas, irmão, na vida espiritual nós precisamos aprender que a nossa suficiência vem de Deus. Porque o que o homem consegue fazer, no máximo, é uma obra humana. Mas o que Deus quer fazer é uma obra de Deus, totalmente fora do alcance do homem. O homem não consegue fazer a obra que Deus quer fazer. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, nós não somos suficientes para essas coisas. Não somos capazes nem de pensar em alguma coisa
como se partisse de nós. Ele afirmou: a nossa suficiência vem de Deus. Nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque da letra, irmãos, ainda depende do nosso conhecimento, depende da nossa capacidade, mas é do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Por isso, irmãos, Zacarias 4 também fala: não é por poder, não é por força, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, irmãos, nós estamos aqui como trabalhadores da última hora, dizemos: Senhor, não somos capazes de nada. Somos uma igreja em Filadélfia que tem pouca força, pouco em número, somos um pequenino rebanho. Mas aprove ao Senhor nos dar o seu reino. Ele abriu uma porta aberta para a igreja de Filadélfia que ninguém pode fechar. Nós dependemos totalmente do Senhor. E o nosso, irmãos, a nossa grande arma, irmãos, é a palavra. O Senhor tem nos dado a palavra. E a palavra tem feito o trabalho, a obra de Deus, nesses últimos 4, 5 anos. Obras sobrenaturais, obras sobre-humanas, que o homem não consegue fazer, e o Senhor está fazendo entre nós. Por isso, irmão, vamos continuar humildes, vamos continuar com espírito contrito, com coração arrependido, não é isso? E sempre, né, pobres em espírito, para nós, irmão, nós podemos cumprir aqui o Senhor nos encarregou. Nós queremos, né, que a sua vontade seja feita através da sua igreja. Muito bem, então o livro de Efésios, irmãos, mostra que nós estamos recebendo de Deus um rio da graça. Impressionante, nós nunca vimos o livro de Efésios dessa maneira. E agora nós vemos, logo no capítulo 1, versículo 3, um rio fluindo. Toda a bênção espiritual nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo, para nós que cremos em Jesus. Nós, homens, que fomos impedidos de entrar no Jardim do Éden e ter acesso à árvore da vida, porque o homem foi expulso depois de ter transgredido contra a palavra de Deus, e foi expulso do jardim para nunca mais ter acesso à árvore da vida que estava no Jardim do Éden. Mas Deus providenciou um rio. Esse rio saía do Éden, esse rio saía para regar o jardim, mas é impressionante, ele saía e repartia em 4 braços. 4 braços, irmãos, o número 4 indica para alcançar o homem. Em Ezequiel capítulo 1, ali estão 4 seres viventes que representam as criaturas, e o homem é o líder da criatura. E ali estão os quatro seres viventes que andam em 4 direções. Então o número 4, irmãos, representa homem e onde o homem vive, na terra. 4 direções são para alcançar o homem onde quer que esteja. Nós temos norte, sul, leste e oeste. Você pode ser localizado por essas 4 direções em qualquer lugar que você esteja. Então esse rio quer localizar o homem, quer fluir graça de Deus novamente ao homem, que o homem perdeu acesso a Deus. E graças a Deus, pela fé em Cristo, nós recuperamos esse acesso a Deus por meio do rio da graça. Esse rio da graça vem suprindo. Eu não vou ter tempo de repetir todo o livro de Efésios para vocês. Vem suprindo com a graça, não é isso? Vem acertando a nossa vida. Nós passamos a crescer na vida de Deus. Fomos deixando as infantilidades, não é? As nossas peculiaridades, nossa dificuldade para nos relacionarmos, né? A vida de Deus começa a crescer em nós. E nós passamos a ser membros que funcionam no corpo de Cristo. Passamos a edificar o corpo de Cristo. E nós passamos, irmãos, a ganhar maturidade. E não só isso, no fluir do rio está trazendo toda a realidade de Deus. Depois que o homem caiu, transgrediu contra a palavra de Deus, o homem, como Satanás, se desconectou da própria verdade nesse universo. Esse universo, só Deus é a verdade, só Deus é a realidade. Fora de Deus só há falsidade
ilusão, vaidade, mentira. Então o homem se desconectou da verdade. Irmãos, a vida humana depois da queda é cheia de buracos de vaidade. Tanto é que em Efésios, em Efésios 2, ali fala que a nossa, que oh meu Deus do céu, estou fazendo confusão aqui. Não, no capítulo 4 de Efésios fala que nós andamos, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que ocupa nossa mente, irmãos, é vaidade. Por mais que o homem seja inteligente, seja sábio, mas é vaidade, vaidade. Não produz nada para Deus, não tem realidade. Mas graças a Deus, irmãos, por receber o rio da graça, que é o próprio Deus, enchendo-nos, preenchendo nossos vazios, irmãos, com graça e com a verdade, irmão, nós estamos ganhando consistência, estamos ganhando realidade. Nós deixamos, muitos buracos da nossa vida estão sendo preenchidos com realidade. Você não percebe isso? A sua vida está sendo preenchida pela realidade que é próprio Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, irmãos, nós estamos sendo preenchidos com Ele e a nossa vida passa a ter consistência. As pessoas olham para nós, irmãos, somos pessoas mais confiáveis, dá segurança. E não só isso, a própria natureza de Deus está sendo infundida para dentro de nós pelo fluir da graça. Deus é amor, nós passamos a ter amor dentro de nós, e o amor de Deus, não fingimos amar, não. O próprio amor está dentro de nós. Nós passamos a viver uma vida dispostos a doar-nos para os outros, não é isso? Quem estaria disposto a ir para a rua pregar o evangelho? Graças a quê? Irmãos, é pelo amor que nós temos dentro de nós. Deus é amor e Deus é luz também. Nós passamos a viver o quê? Viver uma vida cheia de luz. Se antes a minha vida ainda era cheia de trevas, cheia das coisas do pecado, cheia das coisas das obras das trevas, e eu não percebia isso, não tinha nem sensibilidade para isso, mas agora não, agora eu vivo na luz. Qualquer pecado que vem para mim, eu sou sensível, eu confesso imediatamente. Se confessarmos nossos pecados, diz 1 João 1, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Irmãos, é assim que hoje nós vivemos. Qualquer ódio que temos contra algum irmão, nós somos sensíveis e vamos já tratar. Qualquer obra das trevas que nós praticamos, ficamos sensíveis. Então nós vivemos hoje na luz. E dessa forma, irmãos, as nossas obras, as pessoas veem as nossas obras, irmão, é luz. Aí não dá terreno, não dá brecha para o inimigo de Deus nos atacar. E nós passamos a viver no Espírito, falando entre nós. A imersão na palavra, irmãos, é para falar a palavra entre nós, para a gente se encher do Espírito e viver no Espírito. E dessa forma, irmão, a nossa vida conjugal está mudando. A nossa vida familiar, pais e filhos, está mudando. E a nossa vida profissional também está mudando. E nós estamos, irmãos, prontos para a luta espiritual. Você está pronto? Então vamos lá. Efésios 6. Quanto ao mais, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, não temos força suficiente, a força humana não é suficiente para enfrentar a luta espiritual. E nem nosso poder. É a força do poder de Deus. É com Ele, com ela é que nós lutamos. Revesti-vos de
toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, Apocalipse 12 fala que o diabo, Satanás, ele é o sedutor de todo mundo, na nossa versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Mas na versão João Ferreira de Almeida fala que ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Então o inimigo com quem nós estamos lutando, irmãos, é muito mais sagaz, muito mais esperto do que você. Por isso, irmão, nós não lutamos com nossas forças, porque nós não somos páreo para ele. Então, graças a Deus, irmão, nós revestimos-nos de toda a armadura de Deus, e tudo que nós temos que fazer, irmãos, é ficar firmes. Quando vem uma cilada do diabo, quando vem um ataque, o que eu e você tem que fazer? Vamos entrar no meio das hostes celestes do mal para lutar contra eles? Não, Deus não deu isso. A igreja, irmãos, tem que seguir a palavra, encher-se do Espírito, falando entre nós, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas, isto é, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo e ficar firmes. A nossa parte, irmãos, não é, a política está errada, então vamos entrar na política para acertar a política. Irmão, essa não é a nossa luta. A nossa luta, irmãos, é ficar firmes como a igreja. Nosso papel é ficar firme naquilo que o Senhor nos deu. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Não vamos enfrentar. O Senhor nos deu para a igreja esse papel, irmão, de ficar firmes. Vamos ficar firmes? Porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas regiões celestes, irmãos, é nos ares. Não é aquela região celestial onde Cristo está sentado. Essa região celestial onde Cristo está acima de todo principado e potestade. Está em Efésios capítulo 1. Acima de todo domínio, todo poder. E capítulo 2 mostra que a igreja também, pela ressurreição de Cristo, já que também nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e também nós somos alçados a essa mesma região com Cristo, acima de todo principado e potestade. Mas os principados e potestades ficam nos ares, não onde Cristo está, estão abaixo posicionalmente de nós também. Estamos acima deles. Por isso, irmão, não use sua arma natural para lutar contra eles. Essa não é a nossa incumbência. A nós cabe, irmãos, a ficarmos firmes. Como ficar firmes? Aí vem Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12. Bom, eu vou ler assim. Eu vou ler versículo 5, ganhar um pouco de tempo. Deveria ler desde o versículo 1 para vocês entenderem o contexto, mas eu suponho que vocês já sabem. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cerco de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, o capítulo 1 fala da mulher. Essa mulher, na verdade, é a composição de todos os filhos de Deus de todas as épocas. E essa mulher no Novo Testamento, irmãos, é a igreja. A igreja. Composta de todos que creram em Jesus, do passado, do presente e do futuro. Mas, irmãos, essa mulher está para dar à luz um filho varão. Esse filho varão, irmãos, é a parte lutadora,
a parte forte da igreja. Eu não sei se vocês têm essa ideia, no Antigo Testamento, Deus compara o seu povo de Israel como se fora Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. E Jerusalém representa o povo todo de Israel. Mas dentre a cidade de Jerusalém, irmãos, existe uma fortaleza. Essa fortaleza chama-se Fortaleza de Davi. Chama-se Sião. Ali era ocupado pelos jebuseus. Era um povo forte, lutador. Mas Davi, ele não se preocupou, confiou em Deus e foi lá e conquistou essa terra. Estabeleceu Sião por sua cidade, a cidade de Davi. Então, Sião é a cidade de Davi, representa, irmãos, o filho varão. Representa a parte forte da igreja, a parte forte de Israel. É a parte que luta pelo reino e defende o reino. O que nós estamos fazendo aqui? Nós fazemos parte de Sião. A não ser que você esteja aí, nem aí com o Senhor, nem aí com o reino de Deus, né? Nem aí com o sofrimento das pessoas, do povo debaixo do império das trevas. Você continua vivendo a sua vidinha, ganhando o seu dinheiro. Irmãos, aí você não faz parte de Sião. Mas, irmãos, nós aqui queremos engajar com que todos aqui estejam lutando em Sião. Aí, irmãos, nós vamos fazer parte desse filho varão, fazer parte dos vencedores. Por isso que nós vamos para a África também, para formar logo os vencedores daquele continente, para juntar-se a nós. Porque quando chegar no final dos tempos, irmãos, os vencedores serão arrebatados até o trono de Deus. Sabe quando acontecerá isso? Acontecerá antes da grande tribulação. Quando chegar a grande tribulação, antes de começar, Deus então arrebata os vencedores. Essa é a minha esperança. Quero ser arrebatado. Vivo, se possível. Antes de entrar na cadeira de rodas. E eu conto com vocês. Aí, irmãos, esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí, versículo 7 começa uma história no céu. Houve peleja no céu, olha só. A luta nas regiões celestes. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ora, quem que lutou? Ele começa a falar do filho varão, os vencedores, que foi arrebatado antes da grande tribulação, e de repente ele fala da peleja no céu. E a peleja no céu, parece que nós não participamos. Ali está o anjo Miguel, né? Pelejaram contra o dragão e o venceram. E o venceu. Irmãos, mas isso tem tudo a ver com a nossa luta. Enquanto a igreja aqui na terra permanece firme, no céu, a luta traz a vitória, por causa da igreja. Você sabia disso? Por que eu posso afirmar isso? Olha aqui o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas o versículo 11 fala: quem que venceu? Eles, pois, o venceram. Aparentemente é o Miguel, anjo, quem venceu na batalha no céu,
nos ares. Mas, irmão, quem venceu somos nós. Rivelinho, você está entendendo ou não? Então, enquanto nós permanecemos na igreja firmes, praticando o que o Senhor nos deu para praticar, não estamos indo no lugar onde nós não fomos chamados. Basta sermos firmes, estarmos firmes aqui, irmão, no céu a batalha é vencida. Mas como eles venceram? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmão, nós estamos aqui, a nossa base é o sangue. Não temos justiça própria. A nossa base de estar na obra de Deus, irmãos, é o sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, por causa da palavra do testemunho que deram. Irmãos, a palavra que sai da boca é fácil de falar. E nem toda palavra que você sai da sua boca é verdadeira. E você vive aquilo. Mas eles não. Eles deram palavra do testemunho, que o viver deles tem realidade. São pessoas, irmãos, que receberam do rio da graça a realidade. A vida deles é um testemunho da palavra que eles falam. Quando vocês vão para a rua, comportores, ceapistas, vocês vão para a rua, vocês dão palavra lá fora, não é uma palavra vazia. Vocês dão palavra do testemunho. É por isso que essa palavra sai com poder. Porque é a palavra do seu testemunho. Palavra do testemunho. Nós não falamos de uma maneira vazia. E não só isso, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmão, nós estamos aqui não para salvar a nossa vida, salvar a nossa pele, salvar a nossa vergonha. Não estamos aqui para isso. Os ceapistas são aperfeiçoados para isso, não é isso? Sair fora de si, sair dos limites humanos e depender do Senhor, ruminando a palavra, fazendo imersão na palavra, crendo na palavra. Irmãos, eles não amam a própria vida. Quem amam a sua própria vida, sua vergonha, irmão, não faz isso que eles fazem. Se você quer ser um que vai trazer o Senhor de volta, nós temos que ter esse princípio. Nós vamos vencer, né, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que nós damos no nosso dia a dia, quando pregamos o Evangelho, falamos com as pessoas, nós temos realidade. Em terceiro lugar, irmãos, não estamos aqui para salvar a nossa pele, estamos aqui, irmãos, por causa do Senhor. Negamos a nós mesmos, negamos a vida da alma, irmão, para fazer a vontade do Senhor. É isso que está acontecendo entre nós. Isso é permanecer firme. Vocês estão entendendo? A nossa luta, irmão, não é nós nos aventurarmos, ir lá para o céu, lutar com Miguel, não. Nossa luta aqui, irmão, é ficar firmes aqui na terra. Tá? Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que é ficar firmes. Segundo Crônicas 20, se tornou um capítulo conhecido nosso. Por que conhecido? Porque tem um versículo 20 que é famoso entre nós, né? Crede no Senhor, teu Deus, estareis seguro. E crede nos profetas e prosperareis. Mas o contexto de segundo Crônicas, capítulo 20, fala de uma grande ameaça para exterminar o reino de Judá. O rei Josafá ficou desesperado, porque juntaram os filhos de Moabe, juntaram os filhos de Amon, e ainda com alguns de Meunitas, se juntaram, vieram a peleja contra Judá. E Judá não conseguia enfrentar essa numerosa multidão de exército. O povo ficou desesperado, o rei ficou desesperado. Irmãos, graças a Deus, então veio o versículo 14, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel,
filho de Zacarias, filho de Benaia. E versículo 15 diz: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Sabe o que o Senhor fala com vocês? Essa é a palavra do Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Uma peleja não é nossa. Não é colocar luva de boxe e ficar lutando por aí, não. Peleja não é nossa, essa peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro, presta atenção no versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar. Deus não entregou para você ficar lutando contra os principados e potestades, não. Tomai posição e ficai parados. Efésios 6 não fala para a gente ficar firmes? Você só tem que tomar posição. Você só tem que ficar parado. Entenderam? Tomai posição e ficai parados. E vede, Deus vai lutar por você. Vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O que aconteceu aí? Que Josafá falou, levantou-se e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aí o que aconteceu? Ele aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e eles começaram a cantar: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas. Irmãos, quem que lutou? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O povo de Judá não precisou desembainhar uma espada. Deus lutou por eles. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Acabaram sozinhos ali. Irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, a nossa luta é permanecer firmes. Fiquei parados, tomai posição. Vamos tomar posição? Amém? A nossa parte, irmãos, é receber a palavra com reverência, praticar a palavra com simplicidade, com obediência, Vamos salvar as pessoas nas ruas, vamos pregar o evangelho, vamos levar, distribuir, semear os livros, que tem o evangelho do reino, e trazer as pessoas para cuidar na igreja. O coração de Deus, irmãos, é apacentar as ovelhas. Deus criou os homens como ovelhas, mas hoje as ovelhas estão sem pastor. Vamos trazer para a igreja, vamos cuidar das pessoas, vamos edificar a igreja. Irmãos, essa é a nossa luta. Vamos ficar firmes aqui. Sabemos que, irmãos, Satanás vai mandar ondas e ondas de ataque contra a palavra, contra a nossa índole para pregar o evangelho, contra a comportagem, contra o SEAP, contra a rede de cuidados. Irmãos, ele vai tentar atacar, mas não cabe a nós só ficarmos firmes. Vamos ficar firmes? Ó Senhor Jesus. E Daniel, capítulo 10. Para mostrar para vocês, irmãos, essa luta lá na região celeste não é nossa, A igreja só tem que fazer o papel dela, a sua parte, Então, olha só, no versículo, capítulo 10,
Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer. Irmão, nós estamos sempre atentos ao que o Senhor vai falar. Essa é a nossa parte, né? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Quem é enviado? Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Quem é esse que falava com ele, irmãos? Muito provavelmente seja o anjo Gabriel. Muito provavelmente, porque nos capítulos anteriores, olha, no capítulo, por exemplo, no capítulo 9, né, no versículo 16, ali, né, ali estava Gabriel, né, capítulo 8, 16, está o Gabriel, e capítulo 9, versículo 21, de novo falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Então, muito provavelmente seja esse Gabriel que veio acudir Daniel no meio de uma luta espiritual. Aí, no meio da luta espiritual, Daniel orou ao Senhor, pediu para o Senhor força para vencer essa cilada, essa luta, né? Aí ele diz assim, então, eu, né, de certa forma, ele disse, eu sou Gabriel, eu fui enviado para te acudir. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, enquanto nós estamos lutando aqui na terra, ficamos firmes, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, irmão, pedindo, né, por o Senhor nos manter firme na cilada do diabo, o Senhor atende oração. Sabe como é que o Senhor atende oração? Ele manda os seus anjos para lutar nos céus, porque você sabe que toda luta é espiritual. Embora pareçam as coisas que acontecerem aqui na terra, mas tudo reflexo aqui da luta espiritual. Mas a igreja é decisiva para essa luta, tá? Então, mas o príncipe do reino da Pérsia, esse é um principado de Satanás. Esse é um príncipe de Satanás. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ele retardou a vinda de Gabriel, do anjo Gabriel, por 21 dias. Porque ficou lutando ali com Gabriel. Irmãos, vocês sabiam que provavelmente sobre a cidade de Castanhal tem um príncipe do diabo ali? Sobre o estado do Pará tem um outro príncipe maior ainda, e sobre o Brasil tem mais um príncipe. Irmãos, esse Satanás tem um monte de príncipes que dominam, né? Dominam essa terra, são dominadores desse mundo tenebroso. Então, essa luta acontece nos ares, irmãos, mas a decisão de como vai, para onde vai essa luta, irmãos, se é vitória ou derrota, depende da igreja hoje. Tá? Ó Senhor Jesus, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, é outro anjo, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Sobre a Pérsia tem um príncipe, sobre a Pérsia, né, tem uma autoridade das trevas. Aí no versículo 19, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele diz, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A Grécia também tem um príncipe. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Irmãos, essa luta é espiritual. Por isso, irmãos, quanto a isso, cabe a nós, irmãos,
ficarmos firmes, continuarmos, irmãos, a tomar posição, continuar, né, a lutando pelo reino do céu aqui na terra, resgatando as pessoas das ruas, né? E a nossa, irmãos, a nossa luta, irmãos, a nossa vitória, irmãos, vem principalmente pela palavra de Deus. Por isso, irmãos, aqui eu terminei a mensagem passada, vocês se lembram? Terminei a mensagem passada para mostrar para vocês lá em Gálatas, vocês se lembram? Lá em Gálatas, o que Satanás quer fazer com seus príncipes, irmãos, é isolar a igreja de Deus da palavra, né, do apóstolo Paulo. Vocês se lembram que eu mostrei? Gálatas capítulo 3, é isso, né? É isso? Onde está? Capítulo 4, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Quer dizer, então Satanás usa, né, muitas pessoas tentando distrair o povo de Deus e afastar as palavras negativas, as palavras dos ataques, da cilada do diabo, sempre tenta tirar, afastar o povo de Deus, irmãos, do apóstolo Paulo. Naquele tempo era assim, essa foi a luta, né? Então, irmãos, afastando o povo da fonte do suprimento da palavra, é como numa luta você cortar o suprimento. Se você cortar o suprimento, você ganha uma guerra. É o que Satanás quer fazer. Irmão, cortar a palavra profética do nosso meio. Então, nós, irmãos, temos que enxergar, essa é a cilada dele. Tá? Em segundo lugar, eu também mostrei que em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, né? Versículo 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem diferentemente. Irmãos, Deus tem uma palavra profética para a igreja. Deus tem a palavra de Deus para dar direção para a igreja, dar rumo para a igreja e fazer a obra de Deus por meio da igreja. Só que Satanás vem, né, confundir com uma cortina de fumaça, né, distraindo o povo de Deus com o quê? Com o que nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Quer dizer, Satanás vem com muitas ofertas de palavras e mais palavras, palavras de curiosidade, palavras de conhecimento, palavras bonitas, né, mitos judaicos, né, a genealogia entre os judeus do passado, todas aquelas coisas. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, em palavras vãs, né? Mensagem, falam, mas não produz nada, não produzem nada. Irmãos, tudo que nós fazemos aqui, irmãos, tem que produzir a economia de Deus na fé das pessoas. A igreja, quando ouve a palavra que vem de Deus, produz, né, dá fruto para o que Deus está querendo fazer aqui na terra. Então, aí esses, então, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, citam um monte de versículos, não sabem nem o que estão dizendo, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Irmãos, essa sim faz parte da nossa luta. Então, nós precisamos, irmãos, estar com os olhos abertos para a cilada do diabo. Nunca, irmãos, deixar nos afastar da fonte do suprimento da palavra. Nunca permitir, irmãos, que nós sejamos distraídos com tantas ofertas, né, de palavras bonitas. Mas, irmão, nós temos que identificar, né, de onde vem
a palavra que sai da boca de Deus e que faz dar direção para as pessoas. Tá bom? E por final, irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dito para vocês, irmãos, que se eu estivesse na época de Paulo, irmãos, eu ia dizer para os irmãos, para as igrejas, aí está a fonte da palavra de Deus. A gente não pode se distrair, né? Porque no tempo de Paulo, irmão, Satanás usou as muitas ofertas dos judaizantes, dos filósofos gregos, entrou de gnosticismo na igreja, entrou, né, esses judaizantes falaram um monte de fábulas e genealogias sem fim, irmãos, fez com que a igreja se distraísse. Aí foi entrando a degradação, e no fim, no tempo de João, irmãos, muitas heresias começaram a entrar na igreja. Por isso que o João levou a igreja de volta para o princípio. Esse princípio é a vida, é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que temos visto desde o princípio, irmão, que nossas mãos apalparam, nossos olhos contemplaram, irmãos, é o verbo da vida, a palavra da vida. Irmãos, é a palavra. Vamos dar atenção para a palavra. Mas o que eu quero dizer, terminar para dizer para vocês é o seguinte, irmãos, porque eu tenho falado para vocês, essa região aqui, né, o Lennon, eu falei para vocês, né, Zé Filho, Kleber e o Edilando, falei para vocês amar o ministério de irmão Dong naquela época, seguia ele, seguia a palavra e também conhecer melhor quem está à nossa frente. Mas, irmãos, eu quero complementar uma coisa, né? Irmãos, eu muitas vezes não me sinto muito confortável, né, quando falam muito de mim, né? Quando vamos dizer assim, falam muito da minha pessoa. Eu acho que, irmãos, o meu papel aqui, irmãos, é ser um canal fiel, né? E passar para vocês a palavra, porque o que importa é a palavra, né? Eu sou apenas um homem, eu sou apenas aquele que o Senhor incumbiu para ser um canal, né, que procurar ser o mais fiel possível, dispensar essa palavra para vocês, né? Mas eu não quero nenhum lugar de destaque, não quero nenhum lugar, irmãos, de exaltação, tá? Porque eu sou apenas um homem, um canal, né, usado por Deus para isso. Então, muitas vezes, né, os irmãos falam muito de mim nesse sentido, né, tal, e eu não quero me colocar em evidência, né? Eu não gostaria que os irmãos também colocassem demais a minha pessoa em evidência, para não ser alvo dos ataques, né? Eu sou apenas um conservo junto com vocês, sou um membro do corpo de Cristo, o Senhor apenas o Senhor me deu um papel, né? Um papel especial de eu ser fiel em transmitir a palavra de Deus para vocês. Mas eu não passo de um homem também, todo o poder de Deus, toda obra, quem faz é Deus, não sou eu, não é Pedro quem faz, é Deus quem faz, né? Então, vamos seguir dessa forma, tranquila, né? E eu tenho certeza, irmãos, que nós fazemos a nossa parte, irmãos, a luta no céu, né? Nós teremos vitória, porque nós que decidimos, né, a vitória da luta no céu. E, irmãos, por fim, nós queremos ser esses vencedores, né? Vamos ser fiéis até o fim na nossa vida. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos Satanás pela palavra do testemunho que damos, e mesmo em face da morte, nós não amamos a nossa própria vida. Nós, irmãos, eu quero, no fim, recitar novamente aquilo que Paulo disse em Atos capítulo 20, para os presbíteros de Mileto. São minhas palavras, que eu tomo as palavras de Paulo como minhas. Em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, aqui na terra eu não busco destaque, não busco posição, não busco fama, não busco glória de homem. Eu não considero a minha vida preciosa para mim, não tenho o mínimo sabor mais, irmãos, pelas riquezas desse mundo, pelo patrimônio, pelo dinheiro, não tenho mínimo, como é que fala? Não tenho mais
vontade, né? Não tenho mais apego a essas coisas, né? Então eu só quero completar a minha carreira, né? E completar, né? E terminar o ministério, né? E cumprir o ministério que o Senhor me deu, que é, irmãos, para levar adiante o evangelho da graça, né? E também o evangelho do reino, tá bom? E o meu encargo, irmãos, é levar a igreja a ser vencedora. O meu encargo, irmãos, é através da palavra, dessa condução, levar a igreja em Filadélfia a ser realmente esse filho varão. Quando o Senhor voltar, irmãos, nós não precisaremos passar pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados vivos até o trono de Deus, irmãos. Esse é o meu, né? Esse é o meu papel. Jesus é o Senhor. Amém.